Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor. Quem sabe, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Mais uma vez, porque está bonito. Eu confio em nosso Senhor. Ouça essa voz, Senhor. Com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Caríssimos padres, comunidade, você que está em casa nos acompanhando, eu pergunto, é da boca para fora ou é de coração essa história de eu confio em nosso Senhor? Que bom que é de coração, porque eu digo assim, eu fico imaginando o tamanho da minha fé perto da fé de Abraão. Eu não sei você, se às vezes você se compara a esses santos da igreja, mas é interessante a primeira leitura de Gênesis capítulo 22 ali, revela Abraão, um homem de fé que quando o Senhor dizia para ele, Abraão vai, ele ia. Ele não questionava, ele simplesmente ia. Agora, Deus pede para Abraão levar o próprio filho ao sacrifício. E você que é mãe, você que é pai, se eu perguntar para você, você teria coragem para defender um filho, uma filha, de dar a própria vida? Sim ou não? Porque é natural que uma mãe e um pai, ele ama tanto a sua cria, que é capaz de dar vida mesmo. Se Deus o livre, um marginal apontasse uma arma para o seu filho, você era capaz de atravessar na frente e dizer, não, então mata a mim, mas não meu filho. Agora, se eu mudasse aqui a pergunta, você seria capaz de dar um filho em prova da sua fé a Deus? Aí tem gente que já engole seco. Porque Abraão, ele não só era capaz de dar a vida pelo filho, mas mais do que isso, ele foi capaz de dar um filho. Porque Deus estava pedindo essa fé cega na vontade de Deus.
Eu fico imaginando qual será o pedido que o Senhor tem feito para você, que às vezes está difícil de você aceitar, porque nós somos assim, nós somos ranzinzas. Quando Deus diz para Abraão subir o monte de Moriá, dizendo para ele, você vai oferecer o próprio filho, Deus sabia que Abraão oferecia sempre o melhor cordeiro, era sempre a melhor oferta, e naquela época, o dízimo, o holocausto era isso mesmo, era oferecer o melhor novilho. Agora, Deus aqui pede o filho. E quando Abraão vai para sacrificar o filho, conforme Deus tinha pedido, eu fico imaginando aquela cena, daquela criança subindo o monte. Diz a palavra, ali em Gênesis 22, de 1 a 12, a criança diz, pai, nós temos aqui a lenha e a faca, mas cadê o cordeiro? E Deus disse, Abraão disse, Deus vai providenciar. Eu assisti uma vez um filme, e nesse filme, chamado Sacrifício de Abraão, Abraão diz assim, meu filho, sempre quando o pai te pede alguma coisa, você é obediente ao pai, não é verdade? Sim, pai. Se o pai te pedir uma coisa, você é capaz de fazer? Porque o pai também é assim com Deus, tudo que Deus pede para o pai faz, e às vezes eu não entendo, mas eu tenho que fazer porque é o pai que está pedindo. Deita sobre essa lenha, vamos brincar de você ser o cordeiro hoje, e vamos ver o que Deus vai fazer. Até o último momento ele é fiel. Quando vai para imolar o filho, o anjo aparece dizendo, Abraão, não toque no teu filho, era só para provar a sua fé. Ufa, era só uma provação. Sabe que quando Deus nos pede algo, sempre tem um propósito. Às vezes o pedido de Deus parece ser um absurdo. Aqui hoje na Canção Nova eu tive a alegria de reconhecer muitas pessoas, desde o seminarista que ali está, até muitos consagrados, o Paulo, a Elisângela, que foram da missão de Curitiba. Tantas pessoas que fazem parte da minha caminhada de fé. Lá em Curitiba, nessa caminhada com a Canção Nova, a gente percebe assim que são pessoas que um dia responderam o chamado, e talvez até foi um absurdo quando sentiram que Deus estava querendo essa caminhada para caminhar com Jesus assim, deixando tudo. Como assim? Mas quando a gente vai se lançando, a gente percebe que a melhor coisa que a gente é capaz de fazer da nossa vida é simplesmente ir se lançando. Quem aqui tem algum trabalho pastoral na sua igreja? Levante a mão. Tem várias pessoas aqui. Que bom, parabéns. Até mais pessoas que imaginavam que ia levantar a mão. E às vezes você não se sente pequeno perto da missão, mas é Deus que está te chamando e você se sente tão indigno, tão indigna, né? E Deus vai simplesmente pedindo e você vai indo. Sabe que Deus, Ele sempre quer nos preparar para a missão. Esse ano nós estamos vivendo o ano vocacional. E eu percebo que se nós não deixarmos Deus fazer aquilo que Ele quer, o Evangelho de hoje revela Jesus curando um paralítico de dentro para fora. Como assim, padre? Ora, um paralítico, uma pessoa que está paralítica, automaticamente a gente poderia dizer que ele quer voltar aos movimentos físicos. E Jesus começa com a cura interior, perdoando ele dos seus pecados. Porque maior do que uma paralisia física, às vezes é o problema que nós temos na nossa alma que a gente não percebe. Então eu vou dizer assim, se você não deixar o Senhor fazer a cura interior, nunca que você vai conseguir seguir a Jesus Cristo de uma forma cega como Abraão fazia. Aí precisa ter muita cura interior. E olha, a principal cura interior que talvez nós precisamos passar é o que nós chamamos de sentimento de inferioridade. Como a gente tem problema com inferioridade? O que é o problema de inferioridade? É se achar pequeno, menor do que todo mundo. Porque tem pessoas que você às vezes chama para vir fazer uma leitura na Santa Missa. E olha, quando você mira o microfone para ele fazer a leitura, ele é capaz de erguer as duas mãos assim, porque dá a impressão que está mirando um revólver. O medo que tem de falar em público. Poxa,
não se acha tão pequeno assim. Hoje, a messe continua sendo grande e os operários sendo poucos. Nesse ano vocacional, nós temos que nos lançar mais para fazer a vontade de Deus, como Abraão fazia. Mas para isso, nós temos que pedir essa cura interior, nos libertarmos, sobretudo, desse sentimento de inferioridade. Eu me lembro que, quando era novo, gente, eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Tanto é que eu reprovei a 3ª série e a 7ª do ensino fundamental. Vocês acreditam? Então, eu tinha uma dificuldade muito grande no estudo. Quando eu chegava em casa, com a tarefa de escola, eu já chegava nervoso, e a mãe dizia: mas por que você está nervoso? Você nem tentou fazer? Mãe, não adianta, eu não vou conseguir. Porque tudo que eu ia fazer, dava a impressão que o demônio estava sentado do meu lado, dizendo: você não vai conseguir. Então, nada para mim dava certo. Olha, até os meus 17 anos, eu cheguei a pensar que Deus tinha feito alguma coisa errada, que não era possível. Porque nada para mim dava certo. Dava a impressão que se chovesse dinheiro lá de cima, o que caísse no meu colo era nota falsa. De tanto azarado que eu era. Então, sabe aquele sentimento de que eu não vou dar certo para nada? Eu me lembro que o meu irmão mais velho sempre foi mais bonitão assim, e eu sempre fui muito gordinha. E, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a 116 quilos. Inclusive, um dos meus livros, chamado 10 Passos para se libertar da obesidade, foi quando eu tomei posse de que eu podia perder peso. Eu podia, em nome de Jesus, se eu conseguisse ser padre, reprovando a 3ª série e a 7ª do ensino fundamental, eu posso perder peso também. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí o diabo corre, o diabo foge, quando a gente determina essas coisas. Então, quando eu era mais novo, eu me lembro quando a gente ia numa festinha, por exemplo, o meu irmão às vezes já ia até dizendo: nós vamos ficar com as meninas lá. Eu dizia: não vai dar certo, ninguém vai querer ficar comigo. Não pode deixar que eu arrumo um esquema para nós, ele dizia. Pois olha, tinha uma menina feia e uma bonita. Adivinha quem queria ficar com ele e quem queria ficar comigo? Vocês pensaram que a feia que queria ficar comigo, né? Pois a bonita ficava com ele e a feia ia embora, nem a feia queria ficar. Então isso foi reforçando o sentimento de inferioridade. O gordinho voltava para casa também assim. Você está rindo, filha, mas eu vou dizer, tem muita gente com sentimento de inferioridade que poderia ser muito mais do que aquilo que é. Agora o sentimento de inferioridade faz com que você não se lance. Tem gente que está trabalhando num salário, recebendo um salário miserável, num emprego que você não gosta, porque, eu acho que não sou capaz de me lançar mais, está bom assim, é o que eu mereço. Eu conheço gente que até casa com esse sentimento de inferioridade, até casa assim. Eu acho que eu vou casar com esse mesmo, porque ninguém vai me querer. Tem que ser esse mesmo. Eu acho que é por isso que quando a gente vai celebrar, vai assistir alguns casamentos, às vezes a gente vê o casal vindo lá, eu fico pensando: misericórdia. Não, é verdade, porque às vezes você vê assim o desfalque, né? O desfalque. Sabe que a psicologia diz que o sentimento mais aguçado, o sentido mais aguçado dos órgãos de sentido, mais aguçado da mulher é a audição. Mulher gosta de ouvir palavras bonitas, é ou não é verdade? Mulheres gostam de frases bonitas. E o sentido mais aguçado do homem é a visão. O homem gosta de ver coisas bonitas, é diferente. É aí que justifica, às vezes, umas mulheres bonitas se casando com cada hominho feio. Às vezes tem uma lábia, né, gente? Então, cuidado. O padre brinca aqui, mas eu estou tocando num ponto, gente, numa ferida. Por que muitos casamentos não dão certo depois? Porque às vezes aquele sentimento de inferioridade faz com que a gente não consiga nem discernir a nossa vocação. Eu estou exagerando? Não sabe nem discernir. Padre, mas eu casei, eu pensei que ele ia melhorar, eu até pensei que ele ia ficar mais ajeitadinho depois, que ela... Filho, você casar achando que o outro vai mudar, é muita coisa, né? Então, olhe para você mesmo, olhe para o espelho, porque eu digo assim, quantas vezes eu me olho no espelho e até hoje eu fico pensando, eu olho às vezes para mim mesmo e digo assim: quem te viu e quem te vê, hein? Você reprovou a 3ª série e a 7ª do ensino fundamental. Você venceu
2 faculdades para ser padre. Porque eu tomei posse na minha vida, quando eu tinha ali 18, 19 anos, se eu me apegar a Jesus Cristo, nem o diabo vai poder mais comigo. Se eu me apegar a Deus, eu vou vencer. Graças a Deus, eu tomei posse. Então eu digo assim, tem tantas coisas pequenas que a gente não consegue vencer. E olha, Jesus curando aquele paralítico de um problema maior do que a paralisia física. O que aquele homem tinha de pecados ali, que Jesus começa a curar aquele homem, perdoando ele dos pecados? Eu fico olhando para você, talvez até com uma boa aparência, talvez até você cuide muito bem do corpo, academia. Tem gente aí que se preocupa tanto com plástica, né? Hoje, no tempo de hoje é assim, tem gente que quer fazer plástica e põe silicone para aumentar aqui, aumentar lá. Não vai numa missa, não cuida da alma. Por isso que Jesus diz assim, que pode ser que muitos vão chegar um dia diante dele e ele vai dizer: eu não vos conheço, eu não te conheço. Tem até uma história que uma moça foi para o hospital muito grave, problema de saúde, e ela acabou morrendo e ficou muito brava com aquilo. E reclamou para Deus: poxa, mas eu era tão nova. E aí o Senhor disse assim para ela: mas não era para você ter morrido agora. Eu acho que teve algum erro aqui, você vai voltar. Você vai viver mais uns 30 anos ainda. E ela acordou lembrando daquilo. E ela disse: nossa, mais 30 anos eu vou aproveitar. E nem vou embora do hospital, eu já vou mandar fazer uma plástica, colocar silicone e tudo mais, já que eu vou viver mais 30 anos. Quando ela fez tudo isso, fez plástica, silicone e tudo mais, quando saiu do hospital não foi atropelada e morreu de novo. Aí disse que quando chegou lá no céu, ela disse: mas me disseram aqui que eu ia viver mais 30 anos. E o Senhor disse: sabe que eu nem te conheci quando você saiu do hospital, tão modificado que você ficou. Então esse não vos conheço significa que às vezes a gente coloca tantas máscaras que nem a gente às vezes se conhece, né? Nem a gente. Põe a mão no teu coração aí, Felipe. Eu sinto assim que é uma tarde tão especial hoje para você, porque eu sinto que o Senhor, Ele está libertando você de muitos sentimentos de inferioridade. Eu preciso dizer para você, filha, que se acha uma mulher feia, uma mulher ignorante. Talvez você é homem, tem esse sentimento de que nada dá certo para mim. Com todo respeito, se você querer que um padre possa falar em nome do Senhor, eu quero dizer para você: você é linda, filha. Você é um homem inteligente, filho. Porque você foi feito à imagem e semelhança dele. E sabe o que o Senhor está fazendo com você desde que você entrou daquele portão para dentro da Canção Nova? Você que está nesse momento nos acompanhando, deixando a palavra de Deus entrar no teu lar, o Senhor está curando você internamente para que você possa melhorar a sua vida, ter mais qualidade de vida, ser mais feliz. Quem está precisando disso aí, diga assim comigo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor está longe dos maus, mas atende a oração dos justos. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos maus, mas atende a oração dos justos. Significa que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para viver a justiça dEle, o Senhor, Ele tem compaixão de cada um de nós. Então assim, começando hoje essa cura de dentro para fora, como aquele paralítico, você está disposto, você está disposta, filha, a viver uma vida mais pautada na palavra, a melhorar um pouquinho mais. A santidade não é viver a santidade do dia para a noite, mas aos pouquinhos, porque às vezes a gente até questiona: será se Deus é justo mesmo? Será se Deus é bom mesmo? Porque parece que nada dá certo para mim. Enquanto não houver um propósito de mudança de vida aí dentro desse coração, se você não deixar o Senhor fazer a cura, você vai continuar achando que o culpado é Deus. É Ele que parece que não faz por você. Você já viu atrás de alguns automóveis assim, aquele adesivo escrito: Deus é fiel?
Já viu, não? Uma pessoa vai lá e compra um carro novo e coloca lá atrás o adesivo Deus é fiel. Sabe que às vezes as pessoas podem achar que Deus é fiel porque dá bens materiais? Qual a diferença de um carro novo com adesivo Deus é fiel e um Fusquinha 68 com adesivo Deus é fiel? Deus é mais fiel para quem compra um carro novo do que quem tem um carrinho mais simples? E quem não tem carro então? Nem tem nem onde colocar o adesivo. Deus não é fiel? Porque nós às vezes atribuímos a fidelidade de Deus às questões materiais. Quando você percebe que você está começando uma verdadeira mudança de vida, superando problemas pessoais, aí sim você pode dizer no teu coração, como Deus é fiel. Eu dizia agora há pouco na pregação, você que já fez a experiência de ter passado por problemas seríssimos, que você chegou a pensar que não ia vencer, mas venceu. Hoje você olha no espelho e você diz, quem te viu e quem te vê, olha o que você já venceu, olha aquela doença, que talvez até o médico estava duvidando de que você ia vencer, aquele problema na justiça que até o advogado estava desanimando você, e você colocou em oração, aquela pessoa que você ama, e se não fosse você rezar por aquela pessoa, e o problema passou, porque tem muita gente na tua casa que eu sei, que não reza como você, e muitas pessoas que não são tementes a Deus como você. E é ou não é verdade que o maior sonho que você tem é ver a tua família inteira dentro da igreja? Então, sabe por que Deus é fiel? Porque se você perseverar na fidelidade buscando a Deus, Deus vai resgatar muitas pessoas ainda. Você crê nisso, sim ou não? Tem muita gente que não veio para a igreja, mas quando você está vindo, ele diz, reza por mim lá. O miserável não vem, mas pede para você. Porque a palavra de Deus diz, se um apenas se converte, pode salvar a família inteira. Diga comigo, Deus é justo e fiel. A cura está começando nessa quinta-feira. Eucarística. Meu Senhor e meu Deus. Eu confio e espero em vós. Eu gostaria que você nesse momento mentalizasse as pessoas que você ama. Eu sei que tem muitas pessoas que você pode rezar agora. E quero dizer como um padre que tem uma alegria muito grande de dizer, nós tiramos jovens das drogas pelo processo espiritual. Eu tenho visto Jesus libertar jovens da maconha, da cocaína, do crack. O que Ele não pode fazer por você, filho? Que está passando por essa depressão, que está passando por essa doença. O que o Senhor não pode fazer por você, que talvez esteja vivendo num pecado tão grande que nem você mais acredita que você consiga mudar. Ele pode sim. E a partir de hoje, você vai sentindo isso. A cura vai acontecer de dentro para fora. Pelo amor de Deus, pare de ficar pedindo coisas externas. Pare de ficar pedindo para o Senhor cuidar do teu físico, sem antes pedir a cura interior. Ela deve começar lá dentro. Qual foi a última vez que você pediu perdão dos teus pecados? Qual foi a última vez que você se decidiu, eu preciso mudar e eu vou começar a tomar atitude a partir de hoje? Faça isso em nome de Jesus. E no mais, tudo Ele vai acrescentar. Tudo Ele vai acrescentar. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.